Olá, bem-vindos à segunda aula do módulo 2, em que nós vamos subir a nossa primeira rede Fabric. Aqui eu já estou dentro da máquina virtual que a gente subiu e eu queria dizer algumas coisas inicialmente. Primeira é que talvez ela peça uma senha de usuário, a senha padrão é 1234. A segunda é que quando você entrar nas primeiras vezes, pode ser que o Ubuntu peça para atualizar os pacotes deles, o software dele. Eu recomendo que não. Eu recomendo que vocês não aceitem, porque pode ser que isso venha quebrar alguma coisa. Eu deixei aqui tudo organizadinho, ó, eu coloquei aqui os atalhos mais que a gente vai utilizar com mais frequência. Então aqui para acessar arquivos, aqui o navegador e o Visual Studio Code. A gente vai usar o Visual Studio como IDE ao longo dessa parte prática do curso, mas vocês podem usar qualquer outro que vocês queiram, ou também um arquivo de texto, ou outro editor de texto, se vocês preferirem, ao invés de uma IDE. Quando vocês abrirem, provavelmente já vão estar essas três pastas aqui que nós vamos utilizar. Caso isso não aconteça, deixa eu simular aqui como que seria. Caso elas não apareçam, o que vocês vão fazer é pedir para abrir diretórios. Vocês vão vir em documentos, selecionar todos esses e abrir. E abrir eles, eu selecionei com o Shift aqui. Ok. Então, nós temos aqui todos os diretórios que a gente precisa. A gente vai trabalhar sempre nesse Fabric aqui. Então, eu vou dar uma passadinha rápida do que tem nele. Nós temos essa pasta onde nós vamos colocar nossas APIs conforme a gente for precisando. Então, o que tiver aqui dentro vai ser a API que a gente vai de fato utilizar. Mas eu coloquei uma outra pasta aqui, ou diretório, em que a gente pode guardar as nossas APIs ao longo do curso. Então vejam que a gente já tem uma aqui, mas essa não está de fato sendo utilizada. A que vai ser utilizada é a que tiver aqui. Mesma coisa para o Shellcode, não tem nada aqui, mas a gente já deixou alguns aqui para vocês poderem acessar. Na verdade, um shellcode específico que vai ser o que vamos utilizar no módulo 2 e 3. Então, já fazendo isso, ó, como funciona? Nós vamos abrir aqui, pegar todos esses arquivos, copiar e colar aqui dentro. Nós vamos usar esse shellcode aqui para nossa primeira blockchain. Depois a gente vai falar melhor deles. Ok. Então, colocamos nosso shellcode. Aqui nós temos a pasta de configuração. Nela, nós vamos configurar vários quesitos da rede. Então, se a gente for aqui em exemplos, já tem alguns que eu deixei aqui. Então, um exemplo de configuração para uma organização com um canal, duas organizações com dois canais e duas organizações com um canal. Vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Ó, aqui a gente está dizendo que vão ter duas organizações com peers de endosso. O nome delas é esse aqui, org1 e org2. Também vamos ter uma organização voltada especificamente para a ordenação, que vai se chamar Orderer. Então ela vai ter um nó de ordenação. Por que a gente está separando? Porque o Fabric recomenda que se faça isso. Ele não recomenda que você misture nós de ordenação em outras organizações que estão fazendo endosso. Ok, e por fim a configuração de canal, a gente tem um só aqui, chamado canal 1, e que nós temos as duas organizações participando dele. Então, o que acontece? Na prática, a organização 1 e a organização 2 vão conseguir se comunicar porque ambas fazem parte desse canal. Então, ambas conseguem trocar transações entre si, enfim, se comunicar. Essa configuração, ela assim, é uma simplificação. Ao longo dessa parte prática do curso, nós vamos usar uma ferramenta que se chama Microfab. Eu deixei a referência para ela lá nos últimos slides da aula passada. Basicamente, é uma ferramenta que ajuda a subir uma rede de maneira mais simplificada, porque em geral é bastante complexo fazer uma configuração assim mais detalhada de uma rede Fabric. O Microfab ajuda a subir uma rede simplificada, que é bastante útil para aprender, para testar redes. Para subir em produção, o Microfab não é recomendado. E daí, se vocês quiserem se aprofundar nessa questão, eu coloquei também uma referência lá para vocês darem uma olhada de como seria para fazer essa configuração mais complexa aí. Ok, então o que nós vamos fazer?
Nós estamos aqui em exemplos, lembrem. Nós temos esse exemplo de duas organizações. Eu vou copiar tudo aqui e eu vou no nosso arquivo de configuração de fato. Vejam que ele está vazio. E eu vou colocar essa configuração. Existe, porém, um outro arquivo de configuração. Esse não é do Microfab, esse é do Fabric mesmo. E ele já é mais complexo. Vocês podem ver que ele é bastante grande. E dá para configurar um monte de coisa, várias políticas, vários valores, muitas coisas mesmo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nele. Ele é super bem comentado, bem explicativo. Mas eu gostaria de mostrar alguns atributos em específico. Nós temos esse aqui, que é o Response Timeout, que ele diz qual é o tempo máximo para se criar um bloco após a chegada de uma transação. Então, supondo que chegue uma transação, se passarem mais de 3 segundos sem chegar nenhuma outra, ok, então dá continuidade, pode fechar esse bloco e mandar ele para frente. E também tem essa outra configuração que é interessante, que é batch size, que diz qual que é o número máximo de mensagens permitidas num bloco. No caso, 10. Então, nenhum bloco vai ter mais do que 10 transações nessa configuração. Todo bloco vai ter entre 1 e 10. Né? E, bom, essas são só algumas das configurações. Realmente tem várias coisas em relação ao TLS, por exemplo, que vocês podem dar uma olhada depois. Ok. Nós não vamos mexer em nada dessa configuração agora. E as outras coisas que nós temos aqui são alguns scripts que eu fiz para também facilitar os nossos experimentos. Eu não vou passar por eles, mas conforme a gente for utilizando eles, eu vou dizendo para que eles servem e como utilizá-los. No momento a gente vai usar esse primeiro aqui, que é o init. O que ele faz é subir a nossa rede. Então, como que faço isso? Eu venho aqui no Fabric, que é a pasta que a gente está utilizando, vou abrir o terminal. Aberto o terminal, eu vou dar ./init. Como é um script, a gente tem que colocar esse ./. E vou rodar. Eu vou deixar aqui rodando e depois quando acabar eu volto para mostrar o que aconteceu e falar um pouco sobre. Ok, o script terminou de rodar e esse aqui é o resultado que a gente obtém quando tudo rola direitinho. Vou clicar aqui para mostrar um pouco melhor o que aconteceu. Durante esse processo, com base na configuração que a gente fez, alguns novos arquivos foram criados. Então, se vocês derem uma olhada, a gente tem esse gateway, que ele tem perfis de conexão para as duas organizações, que basicamente diz de forma sucinta qual que é a estrutura delas e como se comunicar com elas, quais os endpoints para acessá-las. Isso é criado com base, de novo, nesse config.json que a gente fez. A gente não vai ter que utilizar isso agora, mas isso aqui é útil e é necessário para que a gente consiga ter uma API funcional futuramente. Outro diretório criado foi esse MSP. MSP significa Membership Service Provider. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu coloquei uma referência para quem quiser dar uma olhada lá nos slides também. Mas basicamente aqui a gente tem alguns certificados e outros materiais criptográficos relativos às organizações e que vão ser úteis durante o processo de se receber e validar uma transação, fazer tudo direitinho. E por fim a gente também teve criado aqui esse diretório wallets. Neles vão ser armazenadas as identidades de cada um dos usuários da rede. Então, notem que alguns já são criados por padrão, como por exemplo um usuário administrador. Ele fica meio ruim de ler, eu vou só dar uma mudada para a gente conseguir ler melhor o que está escrito aqui. Pronto. Então, se vocês derem uma olhada, a gente tem aqui o certificado desse usuário e a chave privada dele, que ele vai usar para poder assinar as transações. Então, futuramente, quando a gente tiver uma plataforma mais robusta, realmente conseguir criar usuários pela API, as identidades deles vão ser colocadas aqui nessa pasta de wallets, de carteiras. Ok,
Então, esses são os 3 diretórios que são criados. E aí, em seguida, o que é feito com esse script? Bom, se vocês derem uma olhada aqui, uma coisa que tem que ser feita é fazer o package do shellcode. O que significa isso? É transformar esse shellcode que a gente tem aqui, que a gente vai dar uma olhada melhor mais para frente, nesse tipo de arquivo, targz, porque é o arquivo que o Fabric espera receber ali, que as organizações esperam receber. E aí cada uma das organizações em que esse shellcode vai ser instalado tem que não apenas instalar o shellcode para ver se ele realmente funciona, se não tem nenhum problema ali, mas também aprová-lo. Ou seja, se a gente futuramente, supondo que a gente tenha um shellcode e a gente queira futuramente lançar uma versão 2.0 dele, as organizações da rede que vão utilizar esse shellcode têm que aprovar. E aí vai da política que está definida. Por padrão, é por maioria. Então, se a gente tiver 3 organizações e 2 aprovarem esse shellcode, já é o suficiente para essa nova versão ser instalada. Mas isso pode ser mudado também ali nas políticas, na configuração das políticas do Fabric. Então vejam que a organização 1 instalou e aprovou o shellcode, a organização 2 instalou e aprovou o shellcode, e por fim, uma delas precisa dar o commit do shellcode, que é de fato falar, ok, está tudo certo, vamos usar agora, de agora em diante, esse shellcode. Fazendo uma última observação aqui, caso em algum momento vocês queiram de fato verificar se a rede está de pé, vocês podem rodar este comando, docker ps. O Docker é uma plataforma que permite a criação de containers, em que é possível rodar processos dentro desses containers de maneira mais isolada dos demais processos da sua máquina. O Docker PS lista justamente esses processos. E a gente teve como resultado aqui um container rodando microfab, ou seja, um container com a nossa rede, com todos os nós lá dentro, conforme configurado aqui na config. O que se faz muitas vezes quando não se está utilizando o microfab, se está desenvolvendo para o Fabric, é criar um container e colocar um container para cada nó. Então, criar-se vários containers, porque aí é possível simular algo um pouco mais próximo de um cenário real, em que esses nós poderiam ser várias máquinas distintas. Por nosso caso, da parte prática do curso, um container com todos os nós é o suficiente, o microfab é suficiente. Bom, com isso então a gente tem a nossa primeira rede de pé, e no próximo módulo nós vamos utilizá-la, começar a fazer experimentações em shellcode em cima dela. Até lá!